Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, vamos de possível escalação aí, provável escalação do nosso Mengão para este jogo de hoje. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Esportes Rio, ali Vene Casagrande, flamenguista ali de coração. Vamos ver o que eles têm a falar ali do Flamengo, a provável escalação e também vamos ver as últimas informações aí sobre este jogão do Flamengo hoje, valendo vagas para as oitavas de final. Então o Flamengo tem que vencer este jogo hoje e de preferência de goleada. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Mas antes, aproveite, já se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Sport Rio. E vamos à notícia. Hoje é você, Vini. Mas eu repito. Hoje é a sua prova da autoescola. Se esse passageiro não passar nessa prova, porque realmente não tem que dirigir nunca mesmo. Não fale assim, Tem Vene carro hoje em dia, Vene, que estaciona até sozinho. É só você falar. É esse caso da noite de hoje. Exato. Essa prova é hoje, gente. Olha, o Flamengo encara o Deportivo Táchira hoje no Maracanã. Precisam da vitória para avançar para as oitavas da Libertadores. Hoje é a vez de Vene Casagrande. Rodou. Só a vitória interessa. O Flamengo encara o Deportivo Táchira hoje às 9h30 da noite no Maracanã, em confronto decisivo pela Libertadores. O rubro-negro precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados. O adversário tem a pior campanha da Libertadores com 0 pontos e nunca venceu no Brasil. Para a partida, o técnico Felipe Luiz pode ter o retorno de Wesley, que cumpriu suspensão, e de Gerson, que já voltou aos treinamentos após sentir uma lesão contra o Palmeiras. O Fla vem de uma sequência de 6 jogos invicto, com 4 vitórias e 2 empates. Caso a LDU vença o Central Córdoba em Quito no mesmo horário, o time ainda terá a chance de liderar o seu grupo. A expectativa é de casa cheia no Maracanã e uma bela festa da torcida para empurrar o rubro-negro no caminho para as oitavas de final. Olha, cadê o Vene? Ô, Vene Casagrande, fala comigo. Você não tem o drone exatamente do time, mas pelo que você conhece do Felipe Luiz, pelo que você sabe de quem tá fora, como será que vem esse Flamengo contra o Deportivo Táchira, Vene Casagrande? Antes de mais nada, uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo. O Gerson vai ser relacionado. Acabou de fazer testes físicos lá no Ninho do Urubu. Tá tudo bem com ele, vai para o jogo, ou seja, está à disposição. Se está à disposição, eu começaria o jogo com ele. Te respondendo, Fernandinha, o meu time seria Rossi no gol, obviamente, Wesley retornando, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo eu manteria ali como primeiro volante, Gerson ao lado dele, Arrascaeta sendo no meio de campo, Luiz Araújo, que fez uma boa partida contra o Palmeiras, e aí na ponta esquerda eu colocaria, vou manter a minha opinião, eu colocaria o Bruno Henrique e o Pedro centralizado. Agora, se o Felipe Luiz vai fazer isso, depende muito. Você falou o Arrascaeta? Dele. Falei Arrascaeta no meio de campo. Mas será que vai, hein? Eu já botaria. Teve algum momento? Não, mas não assim, teve. Não teve, como né? titular assim. Se até teve, na hora das foi trocas, né, Vene? Até na hora das trocas, né? É muito pouco. Por exemplo, quando o Pedro entrou no jogo contra o Palmeiras, o Arrascaeta já havia saído. E eu entendo o Felipe Luiz. Eu entendo, mas eu não concordo. Tá? Eu entendo porque, primeiro, ele é o treinador do Flamengo, ele é um cara extremamente estudioso, sabe muito de futebol, é ele que está no dia a dia. Agora, quando me perguntam, eu falo, os melhores têm que jogar. E os melhores quem são? Arrascaeta no meio de campo e o Pedro. A gente sempre critica aqui que o Flamengo não é letal. Qual é o atacante mais letal que o Flamengo tem? O Pedro. O cara é matador toda vez que ele entra. Ou ele chega com muito perigo ou ele deixa o dele. Agora, se o Felipe Luiz entende que a questão de intensidade atrapalha muito ainda, porque o Pedro não está 100%, eu tenho que respeitar, ele é o treinador do Flamengo. Essa é uma característica que o Vene traz aqui há algum tempo pra gente. Puxa, gente, a gente começou a tentar descobrir, né? Será que é minutagem? O Pedro tá voltando, só que isso já passou. O Pedro já tem o quê? Um mês que ele já voltou, né? Mais de um mês. Então não é isso. Aí o Vene falou, é uma questão de característica. Ele já ficou 90 minutos em campo, ué. Pois é, não é. Não, você eliminou, você falou pra mim, não, Fernanda, não é minutagem. Gente, pelo amor de Deus, como é que não escolhe o Pedro e o Arrascaeta juntos? E você falou, então essa é uma característica que eu sinto que é
que é uma questão do Felipe Luiz. E começamos a observar e, de fato, é fato. Sabe outro Se ponto um que eu tá em discordo campo, também, o outro Fernandinha? não está. Por que eu colocaria o Pedro? Se o Bruno Henrique estivesse entrando e fazendo bons jogos, substituindo, não digo à altura, mas justificando, eu ia aceitar muito mais. Mas o Bruno Henrique, quando joga de centroavante, ele não rende. Muito pelo contrário, ele cai muito de rendimento. Eu acho que na ponta esquerda ele poderia ajudar mais o time do Flamengo. Mas aí, repito, eu respeito demais o técnico Felipe Luiz. É um cara que entende muito de futebol e mostrou isso contra o Palmeiras. Eu quero já que você fale, vou com o Pedrosa na opinião dele, mas daqui a pouco eu quero que você pense qual time você acha que o Felipe Luiz vai colocar. Tá, beleza. Que você acha, tá? Tá bom. Ô, Pedrosa, nós já debatemos tantas vezes isso aqui, mas o Felipe Luiz, ele é um cara com uma opinião muito forte, a gente percebe isso, né? Ele é um cara... E isso leva ele ao topo, porque é bom ser assim, mas às vezes um pouco inflexível. Mas essa é a opinião dele, e a gente já viu que é o que ele está praticando. Quando a Arrascaeta está em campo, o Pedro não está. Quando o Pedro entra, em algum momento o Arrascaeta já saiu ou vai sair, ô Pedrosa? Pra mim é tudo característica de jogo. Por exemplo... Você concorda? Pra mim depende do jogo. Contra o Palmeiras, por exemplo, eu consigo entender ele não colocar o Pedro e a Arrascaeta junto. Por quê? São jogadores que sem a bola não fazem o papel que hoje o futebol moderno pede. Eu até falei isso aqui, por exemplo, se você for olhar o Igor Jesus sem a bola... O meu? É um absurdo. Ele corre o campo inteiro. O jogo de ontem foi assim. É assustador, é assustador. O Pedro não tem essa característica. O Pedro é até mais técnico do que o Igor Jesus, é um cara mais provado aqui no futebol brasileiro, mas que sem a bola não consegue fazer isso. Contra o Deportivo Táchira, eu não vejo motivo para o Pedro não jogar junto com a Arrascaeta. Muito pelo contrário. E eu já também citei isso aqui diversas vezes no programa. Existe uma forma de você se defender que é com a bola. O Arrascaeta é um cara que perde a bola fácil? Não. Ele segura a bola demais. O Pedro, tecnicamente, é um monstro. Então por que esses jogadores não podem jogar juntos? Eles deveriam jogar juntos hoje. E aí eu vou muito no que o Vene falou, que eu também venho trazendo aqui. Não tem motivo o Bruno Henrique ser titular e o Pedro não ser. O Bruno Henrique não consegue ajudar o Flamengo em praticamente nada quando tem a bola. É engraçado até isso, porque sem a bola ele corre, ele se dedica, mas com a bola a fase do Bruno Henrique é horrível, gente. Eu não sei se as pessoas estão com medo de falar isso, estão com medo de criticar e tudo mais, mas, cara, o Bruno Henrique tá mal demais. Não é pouco, não. Ele não consegue ajudar o Flamengo. Então, assim, eu não consigo olhar esse time hoje e olhar pro Pedro com a forma que ele entrou até mesmo na partida contra o Palmeiras, porque ele entra bem. E, cara, o Bruno Henrique jogando nada, por que o Pedro não vai jogar? Talvez seja uma pergunta que até o próprio Pedro se faça, né? Ô, Vene Casagrande, então será que tem a chance do Felipe Luiz para essa partida pensar dessa forma como o Pedrosa? Você acha? Como você acha que ele vem? Chance tem, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho até que na ponta esquerda ele vai colocar o Michael, por questão de meritocracia, porque o Cebolinha foi muito mal contra o Palmeiras no primeiro tempo. E eu acho que foi a pior atuação do Cebolinha desde quando ele veste a camisa do Flamengo. E o Michael melhorou o setor ofensivo. Então não vejo problemas de você colocar o Michael. Inclusive o Michael e o Cebolinha me lembra muito Pará e Rodinei, né? Na época. Quando um entrava, a torcida pedia o outro. Aí o outro entrava e a torcida pedia o outro. Era muito isso. Melhor é quem tá fora. É isso. E o Michael e o Cebolinha tem sido assim. Aí o Michael entra, o Cebolinha entra, a torcida, tem que ser o Cebolinha. Tá muito nessa. Então, como foi o último jogo, e o Michael foi bem, coloca o Michael e eu acho que ele vai continuar mantendo o Bruno Henrique centralizado. E não vai ter Pedro e Arrascaeta? Eu acho que não. Mas a ver, né? Ô, Lucas Pedrosa, você já falou, mas pode ser. Mas eu acho também que não, sabia? Porque a gente já tá reparando há tanto tempo que é difícil o Felipe sair do que ele entende como o padrão dele. E isso é muito legal, ele tem um padrão de jogo. Sim. E isso tá estabilizado já no Flamengo. Troca peça, entra gente, sai gente. Ele tem um jeito de jogar. Ninguém é mais importante do que o padrão de jogo do Felipe Luiz. Claro. Essa é a máxima dele. Ele e é um talvez cara... ele vai pensar desse jeito. Gente, ele vê o treino todo dia. Ele conhece os jogadores, ele conversa com os atletas. Ninguém sabe mais do que se passa ali do que o Felipe Luiz. Quando a gente comenta aqui, é muito mais no nosso entendimento. Isso não significa que ele não possa errar. Ele erra. Ele erra como já errou diversas vezes. E na minha humilde visão, ele tá errando nessa insistência no Bruno Henrique. Agora, teve um acerto do Felipe Luiz, quando ele botou 2 laterais esquerdos contra o Palmeiras. Quando ele colocou o Ayrton Lucas lá de ponta esquerda, praticamente o atacante, foi um acerto. O que eu não considero nenhum absurdo ele fazer isso novamente contra o Deportivo Táchira. Mas em jogos grandes e necessários, ele faz ajustes. Quando um vermelho contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que ali era a primeira final do Flamengo no Campeonato Brasileiro, nesses momentos a gente vê que quando necessário ele tem obviamente o olhar do esquema e ele consegue fazer pequenos ajustes. Por muito tempo da carreira dele,
ele se defendeu. Verdade. Ele jogava no Atlético de Madrid no Simeone. Então, ele sabe exatamente como passar um sufoco, compreende? Então, assim, ele tem um jogo ofensivo porque ele se espelha no Jorge Jesus, mas ele também tem a fase defensiva muito apurada porque ele jogou no time que foi conhecido por montar grandes defesas e conseguir vencer grandes jogos, que era o Atlético de Madrid, que já eliminou o Barcelona, que chegou à final de Champions League, e ele fez parte desse time como jogador. Mas, assim, eu vou além. Se ele não quiser botar o Michael, ou o Cebolinha, ou o Bruno Henrique na esquerda, por que não dar uma oportunidade pro garoto que entrou muito bem, que é o Wallace? Muito bem entrou, Por que né? não? Intensidade altíssima do Alaciano. E é o tipo de jogo que o Felipe O que eu gostei admira. do Felipe Luiz contra o Palmeiras é que ele mudou o estilo de jogo dele. Ele se mostrou versátil. Então. Ele chegou e falou assim, beleza, eu vou diminuir aqui um pouco a minha intensidade, vou dar um pouco a bola pro Palmeiras, porque eu particularmente não esperava ter aquela postura. O Flamengo teve aquela postura. Mas por que ele fez isso? Porque foi um entendimento dele, um estudo dele, estratégia. E estratégia ganha jogo. Muito bem. E agora, ó... É isso aí, nação. E aí, o que você acha? Você concorda ali com o que o Vene Casagrande, o Lucas Pedrosa falou sobre usar ali Pedro e Arrascaeta junto, titulares ali? O que vocês acham? Dê a sua opinião. Como vemos ali, o Vene Casagrande, ele acha que vai ter o Michael, né, como titular. Mas na escalação que a gente tem aqui, também na provável escalação ali do GE, tá diferente. Aqui tá o Everton Cebolinha. A escalação do Flamengo aqui pelo GE, e a possível escalação do Flamengo é essa daqui. Ou seja, tem a Arrascaeta e o Pedro, hein? Ou seja, possa ser que sim, hein? Vai ser bom. Mas no lugar do Everton, você acha que teria que ser o Everton? Ou vocês acham que teria que ser o Michael aqui? Deixa a sua opinião ali abaixo do que você acha que deveria ser. O que você acha dessa escalação aqui? Essa provável escalação aí para esse jogo do Mengão. E de quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje? Qual vai ser o placar? Eu acho que vai ser 3-0 Flamengo. Tomara que seja isso ou mais. Ou seja, o Flamengo hoje tem que golear para conseguir uma boa pontuação e passar em primeiro lugar. Então é isso aí, nação. Voltamos mais tarde com mais informações do nosso Mengão. Aproveite, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer. Créditos ali na descrição para SBT Rio e até a próxima.